Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo de hoje, comigo, Amora de Oliveira e Evaneira Guiar. E hoje é o dia do eletricista e do dia do profissional de propaganda. Parabéns aos profissionais desta área. Olá, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8 da noite, aqui na Ubra TV. E hoje vamos abordar o tema do direito do trabalho. Em outubro, começaram as contratações temporárias para o final de ano, especialmente no setor de serviços. Por isso, hoje vamos conversar com o advogado e especialista em direito do trabalho, Felipe Hack, para esclarecer sobre os direitos e deveres dos empregados e empregadores nesta modalidade de contratação. Boa noite, doutor Felipe. Obrigada pela sua presença aqui no Papo Certo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Vanir. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu espero poder contribuir com o programa e esclarecer as peculiaridades do chamado contrato temporário de trabalho. Perfeito! E você que já pode aproveitar e enviar sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080, que o Dr. Felipe vai responder tudo aqui no programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080 para tirar todas as suas dúvidas. Doutor Felipe, como funciona a contratação, então, de empregado temporário? Pois bem, o contrato temporário ele foi regrado a partir de 1974 por uma lei, a Lei 6.019, e sofreu algumas alterações no ano de 2017 através da reforma trabalhista, onde veio surgir a Lei das Terceirizações. Ele é um contrato com prazo determinado. Ele tem como objetivo suprir uma necessidade de substituição de empregados permanentes de uma determinada empresa ou em decorrência da necessidade de uma demanda do próprio mercado de trabalho em situações sazonais. Esse contrato, ele tem obrigatoriamente que ser escrito, não pode ser verbal. Ele é realizado entre 3 pessoas, uma pessoa física e 2 pessoas jurídicas. O trabalhador, ele realiza a celebração de um contrato com uma empresa especializada em contratações temporárias e é o responsável pela gestão do trabalho deste empregado. Em sua partida, a empresa que presta esse serviço temporário, ela faz um contrato com uma tomadora, que é uma outra empresa, independentemente do ramo que ela atua, para que seja utilizada essa mão de obra por um prazo determinado e previsto em contrato. E, doutor, o que o trabalhador temporário não tem direito? Existem umas diferenças em relação ao contrato de trabalho por prazo indeterminado.
Uma das coisas que o trabalhador não tem direito é a multa de 40% do fundo de garantia. Também não tem direito ao aviso prévio, no caso de rescisão de contrato. Não tem direito ao seguro-desemprego, que a maioria dos empregados tem. Uma situação que gera bastante polêmica também é a situação da empregada que engravida no curso do contrato de trabalho. Ela não tem direito à estabilidade, aquela estabilidade provisória prevista, né? E, de resto, tem os mesmos direitos assegurados pela Constituição Federal e também assegurados pela CLT. Muito bem. E em quais situações não é permitida a contratação temporária? Certo. A contratação temporária, ela é vetada no caso, por exemplo, de substituição de grevistas. Deixa claro uma situação que faz com que o contrato temporário tenha validade. Ele precisa ser por um motivo justificável. Normalmente, ele ocorre por uma necessidade de demanda da contratação de pessoas ou por uma substituição de um empregado permanente de uma determinada empresa. Então, são essas duas situações. Um exemplo do empregado permanente que se afasta por um auxílio-doença, por exemplo. A empresa pode recorrer-se a uma empresa especializada em contrato temporário, contratar esse trabalhador no período de afastamento do empregado permanente e, com o retorno do empregado permanente, este retoma o seu posto na empresa e se encerra o contrato de trabalho temporário. E a outra situação são condições sazonais, como, por exemplo, as épocas de Natal, Dia das Mães, a época de veraneio, onde os restaurantes precisam contratar mais garçons, os próprios motoboys de teleentrega, são contratos que duram, por exemplo, o período de veraneio. Então, são coisas que são observadas sob pena de nulidade do contrato. Outra situação que não é permitida a contratação de trabalho temporário é aquele empregado que é desligado da empresa tomadora e tenta reingressar na empresa que ele foi despedido. Ele não pode ser contratado na modalidade de contrato temporário, desde que, a não ser que tenha se passado 18 meses da data da rescisão dele. E o último caso que não permite a contratação de trabalhador temporário é o caso do trabalhador estrangeiro que não tenha visto permanente no Brasil. São essas situações em que o contrato não pode ser firmado. E, doutor, quais são os direitos assegurados aos trabalhadores temporários? Eles têm direitos basicamente iguais aos dos trabalhadores por contrato indeterminado. Tem direito a uma remuneração equivalente aos mesmos cargos, postos ocupados pela empresa tomadora de serviço. Na pior das hipóteses, o piso da categoria daquela empresa, daquela Constituição Civil. E, ainda na pior das hipóteses, o salário mínimo. Então, isso é um direito assegurado, constitucionalmente. Também tem direito ao recebimento de horas extras nos mesmos moldes do contrato de trabalho por prazo indeterminado. Tem direito a férias proporcionais com um terço constitucional. Tem direito a 13º proporcional. Tem direito ao repouso semanal remunerado. Tem direito também ao recebimento de adicional noturno se executar tarefas entre 22 horas da noite e 6 horas da manhã do dia seguinte. Tem direito também a ter feito um seguro para acidente de trabalho, caso ele sofra algum acidente durante o curso do cumprimento do contrato. E ele tem também a proteção previdenciária, porque a empresa contratante especializada no contrato temporário é obrigada a recolher o INSS. Então, ocorrendo algum tipo de doença ou acidente, ele está coberto e vai gozar de benefício previdenciário. Muito bem. E quais os direitos do trabalhador temporário em relação à empresa tomadora de serviços? Sim. Normalmente, a contratação se dá para trabalho dentro das dependências da empresa. Então, nesta modalidade específica, ele passa a ter direito aos mesmos direitos do trabalhador permanente daquela empresa. Por exemplo, tem direito a utilizar o mesmo refeitório se aquela empresa fornece essa modalidade de alimentação.
ele tem direito de utilizar o mesmo sistema de transporte que os trabalhadores fixos daquela empresa. Normalmente acontece em situações onde o local da empresa é de difícil acesso, então ele tem o direito gratuito de usar isso, sem nenhum tipo de distinção. Ele tem também direito de usar atendimento médico ou ambulatorial que seja fornecido pela empresa aos trabalhadores por prazo indeterminado. Mesma coisa em relação aos treinamentos e cursos que os trabalhadores efetivos recebem, o trabalhador temporário tem que receber também. E a empresa é obrigada a respeitar as normas de segurança e higiene do trabalho e saúde nos mesmos moldes. Então, se nós temos um determinado funcionário que trabalha num determinado setor e ele tem o uso de EPI garantido, o trabalhador temporário terá que usar o mesmo EPI e ser treinado para a utilização dele e as máquinas e os treinamentos todos da mesma forma que o trabalhador permanente. E uma coisa que garante também o trabalhador é a responsabilidade subsidiária do tomador do serviço. Toda vez que a empresa contratante deixar de descumprir com as obrigações trabalhistas, a empresa tomadora vai ser responsável subsidiária numa demanda judicial que venha a ser proposta pelo empregado. Muito importante isso. E, doutor, quais são as principais regras do contrato de trabalho temporário? Obrigatoriamente, ele tem que ser escrito. Aquele contrato de boca não vale para o contrato temporário. Tá? Ele é obrigatório a constar a data de início e término do contrato. Não pode ser alterado isso, a não ser por motivo de prorrogação. Esse motivo de prorrogação, ele enseja justificar a real necessidade de permanecer com aquele trabalhador ainda em condições de contrato temporário. Naquela modalidade que eu falei da substituição do trabalhador que ainda está doente, ou se por uma questão de demanda, aquele período de veraneio se estendeu mais um período até abril, por exemplo, e ele pode estender esse contrato. Deve constar o motivo da contratação, então especificar a que título é, por exemplo, Natal, Dia das Mães, tem que dizer o período que isso vai durar. Ele tem que ser realizado por uma empresa que esteja registrado no Ministério da Economia como uma empresa de contratação temporária e a necessidade do registro na carteira de trabalho do empregado, sendo que essa anotação normalmente se dá nas anotações gerais e não naquela anotação própria do campo, para se evitar aquela situação que a gente chama de sujar a carteira, né? Muitas pessoas preferiam o trabalho informal justamente para não ter uma anotação de poucos meses. Hoje acabou isso, com a carteira digital vai estar lá o registro. Não adianta mais. Hoje mas tem a opção de estar também na anotação das partes gerais. Mas sim, hoje a modalidade, a visualização, o layout da carteira, ele está diferente. E uma coisa que não pode acontecer em hipótese alguma no contrato de trabalho é que ele seja firmado diretamente com a empresa tomadora de serviço sob pena de nulidade da contratação temporária. Muito bem. E o que traz a CLT sobre o contrato temporário? A CLT não é a CLT que rege o contrato temporário. O que rege o contrato temporário é a Lei 6.019 de 74 e a Lei das Terceirizações, a 13.429 de 2017. Porém, o contrato temporário ele é uma das modalidades de contrato por prazo determinado. Então, ele é citado lá no artigo 443 da CLT como uma das possibilidades de contratação. Mas toda essa legislação que a gente está tratando aqui é pela Lei 6.019. E, doutor, qual é o prazo para pagamento da rescisão do contrato temporário? É nos mesmos moldes da CLT, porque a lei ela é omissa nesse sentido. Então, vale a regra da CLT, que é a regra do parágrafo 6º do artigo 477 da CLT, que é 10 dias contados da data da rescisão. E isso é depositado diretamente para o trabalhador? Isso é depositado normalmente na conta do trabalhador, na conta corrente do trabalhador. Perfeito. E qual é o prazo máximo de um contrato temporário? O contrato temporário, prazo máximo para que ele não perca a validade é de 240 dias. Normalmente, as empresas contratam por prazo de 90, prorrogáveis por mais 90.
Uma nova prorrogação para mais 90 dias ensejaria aquela necessidade de justificar a real necessidade desta contratação, também sob pena de inulidade. Eu realmente não tinha conhecimento que tinha a opção de 90 dias e a prorrogação de mais 90. Isso é novo, doutor? Não, porque muitas vezes as empresas elas têm uma expectativa de volume de trabalho, de vendas, né? E pode frustrar, por exemplo, a pandemia. Foi o Natal mais escasso de todos, foi o Natal em pleno 2020, onde ninguém saía de casa. Então, eu tenho conhecimento na base de clientes de muita reclamação justamente porque, embora houvesse a previsão de prorrogação, e é uma regra que se utiliza muito comum dentro das empresas, faz um contrato de 90 e prorroga por mais 90, seja pela questão da sazonalidade, não saber a situação que vai ter efetivamente naquele período, ou também porque aquele empregado ele pode não corresponder com as expectativas, então não há aquela obrigação de permanecer com ele por mais do que 90 dias. Seria uma espécie de contrato de experiência dentro do contrato temporário de trabalho. Muito interessante. Nós faremos então um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário aqui pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080. Nós temos conosco hoje o advogado especialista em direito do trabalho, Felipe Hack, que está falando sobre o contrato de trabalho temporário. Doutor, quais são as formas de rescisão de contrato temporário? Muito bem, Ivanir. A forma de rescisão ela é aquela prevista na CLT. A rescisão ela pode se dar sem justa causa por iniciativa do empregador. No caso de antecipação do contrato, ele tem um prazo determinado, mas o empregador resolve rescindir o contrato antes de findar esse prazo. A possibilidade do empregado pedir demissão antes do término do cumprimento do contrato. O contrato também se encerra pelo encerramento do prazo, propriamente dito. Então, é um contrato que ele acaba se encerrando não por antecipação, mas por finalização do prazo estipulado. E também se aplica a mesma regra que se aplica aos trabalhadores comuns, a possibilidade de demissão por justa causa. O que é importante destacar nessas modalidades e que causa bastante polêmica no Poder Judiciário? Se o trabalhador resolve dispensar o empregado antecipadamente, ele não tem nenhum custo com isso e o empregado não tem direito a nenhum tipo de indenização. Porém, se o empregado resolve pedir demissão antes do prazo de cumprimento do contrato temporário, ele é obrigado a indenizar o trabalhador ou o empregador no valor correspondente à metade do valor que ele teria direito de receber em relação ao tempo que ele não cumpriu daquele contrato temporário. Então, por exemplo, se ele pede demissão 30 dias antes de findar o prazo do contrato temporário, ele tem que indenizar 15 dias de trabalho ao trabalhador. E a regra da dispensa por justa causa segue a mesma regra daquelas faltas graves que são cometidas pelos empregados, que são regidas pelo artigo 482 da CLT. E chegou a hora de nós interagirmos com os nossos telespectadores que nos enviaram mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos lá, então. Eu quero saber se tem aviso prévio em contrato temporário. O meu nome é
Edgar e eu sou de Cachoeirinha. Edgar, o contrato temporário não tem aviso prévio, justamente porque ele se trata de um contrato por prazo determinado. Ou seja, o empregado já sabe a data em que ele vai deixar de trabalhar na empresa, então não precisa ser pré-avisado. Então não há pagamento, não há concessão, pagamento de aviso prévio, não. Perfeito, respondido. O próprio contrato, ele já tem um prazo determinado, ele já... Na verdade, ele não é uma coisa nova, né? E além disso, são várias modalidades de contrato que a gente chama de contrato por prazo determinado. O contrato temporário é apenas uma dessas. Nós temos aí contrato de empreitada, contrato por obra certa, os contratos de safristas, todos são contratos que são estabelecidos por um prazo específico. Essas modalidades, elas são previsíveis, são praticamente certas as datas, os períodos de trabalho e o período em que aquele trabalhador vai deixar de permanecer no quadro da empresa. Ao assinar então, aquele contrato, já está assinando a sua própria... Já está sabendo quando é que ele vai estar desempregado de novo, infelizmente. Em 90 dias ou mais. E qualquer pessoa pode contratar um trabalhador temporário? Qualquer empresa, qualquer pessoa? Sim, qualquer pessoa jurídica, né? Na verdade, não existe uma restrição, né, de categoria que possa contratar, desde que seja respeitada aquela condição. Ele tem que ser uma empresa que justifique a real necessidade do trabalho temporário, ou pela recomposição do quadro permanente, ou por uma questão sazonal que afeta diretamente a empresa. O Elias de Viamão, ele perguntou, já foi parcialmente respondido, mas enfim, vamos ler aqui então. O que eu perco com o pedido de demissão dentro do contrato de trabalho? De temporário. Tá. Basicamente, o que ele perde é justamente a situação de ter que indenizar a empresa. Esse pagamento é uma jurisprudência consolidada já, há discussão jurídica nesse sentido. Normalmente, o trabalhador temporário não tem conhecimento, isso não fica claro na contratação, e é uma das coisas que mais fazem o trabalhador buscar uma assessoria jurídica, né? Porque, afinal de contas, ele pediu para sair, o contrato era temporário, ele não consegue entender por que ele tem que indenizar se o contrário não existe, né? A empresa não é obrigada a indenizar quando dispensa antecipadamente o trabalhador. Certo. E quantas vezes o contrato de trabalho temporário ele pode ser renovado? O contrato ele pode ser renovado uma única vez. Então, vamos recapitular. O prazo é 240 dias, é o prazo máximo da contratação temporária. Pode ser direto 240? Não pode ser direto 240. Pode ser direto 180. 180. Né? No máximo 180, 90 mais 90. Qual é o prazo mínimo, então, para fazer o Não tem prazo mínimo. Não tem prazo mínimo? Não tem prazo mínimo, mas tem o prazo máximo, que é o 240. Então, na verdade, passados 180 dias, tendo havido a prorrogação de 90 e mais 90, a empresa justificando a necessidade de manutenção daquele contrato temporário, a permanência da existência da condição que permite a contratação, ele pode renovar uma única vez, porém, por mais 90 dias. Daria 270, seria 180 mais 60, 240. São 90 mais 90 mais 90. É mais 60 dias, exatamente. Total 240, 240 exatamente. dias. Isso aí. Muito bem. Continuando aqui, então, com as mensagens que foram enviadas aqui para o nosso WhatsApp. Meu nome é Vilmar Fagundes, eu moro em Nova Santa Rita e gostaria de saber como contar 10 dias para o acerto. Eu acho que ele está falando do pagamento. Na verdade, a empresa tem a obrigação de depositar os valores rescisórios até 10 dias corridos da data da rescisão. Né? Não são úteis, então? Não, é dias corridos. E uma das dúvidas que as pessoas têm é que elas confundem receber o pagamento das verbas rescisórias com homologar a rescisão no sindicato. Então, a rescisão não precisa ser homologada no prazo de 10 dias, mas o pagamento tem que ocorrer dentro do prazo de 10 dias, senão incide aquela multa do artigo 477 da CLT, que manda pagar um salário a mais em decorrência do atraso no pagamento injustificado dessas verbas rescisórias. Muito bem. E quem paga o salário do trabalhador temporário?
trabalhador temporário ele é remunerado pelo seu empregador. O empregador sempre é a empresa que contrata especializada em contrato de trabalho temporário. O tomador nunca é responsável pelo pagamento dos salários do trabalhador. Em que situação a empresa tomadora seria responsável? Por exemplo, no caso de descumprimento do período de 240 dias, que é o tempo máximo do contrato. Extrapolado isso, ele configura um vínculo empregatício direto com o tomador de serviço. E aí ele se torna o responsável pelos salários. Provavelmente essa venha a ser a nossa última pergunta aqui do programa de hoje, mas vamos lá, né? Quem trabalha por contrato tem direito a férias? Perguntou a Giovana Barbosa de Sapiranga. Ele tem direito a férias proporcionais, Giovana. É calculado naquela razão de 1/12, né? Então, cada mês de trabalho é 1/12 do seu salário que é pago na rescisão do contrato de trabalho. Certo. E quais as vantagens do trabalho temporário? Olha, eu vejo grandes vantagens. Primeiro, o custo para a empresa contratante ele é bem menor do que uma contratação por trabalho em prazo indeterminado. Para o tomador do serviço, o risco, o custo econômico é tão somente aquele ajuste que ele fez, aquele ajuste de contratação que ele fez com a empresa que faz o serviço. E, por fim, isso nos ajuda a evitar o trabalho informal. Perfeito, então. Eu quero aproveitar e agradecer ao Dr. Felipe pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite de participar aqui do nosso Papo Certo de hoje. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer ter estado com vocês aqui. E eu agradeço o pessoal de casa pela audiência, lembrando que o Papo Certo ele é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com o Henrique Miraflores, advogado, especialista em direito previdenciário, para falar sobre a aposentadoria da mulher em 2023 pelo INSS. E também você é nosso convidado, esperamos vocês.